Bom dia a todos vocês. Nós estamos hoje no nosso último dia do encontro. Eu já estou com saudade desses rostinhos todos que aparecem, que apresentam-se aqui. É um privilégio, tem sido um privilégio para mim muito grande estar acompanhando, né, as falas de cada palestrante. Eu tenho aprendido demais, né? Eu estava falando aqui agora que essa cabeça de cearense está parecendo um vulcão em ebulição. Eu estou aqui com 1000 ideias aqui fervendo na minha cabeça diante de todas essas coisas que têm sido falado, né, esses dias todos. Hoje, nós estamos com a mesa Masculinidade e Trabalho. Né? A nossa primeira mesa do dia é essa. A gente não pode deixar de falar sobre a questão das relações trabalhistas dentro de uma palestra psicanalítica, dentro de uma jornada psicanalítica, né? E, principalmente, dentro de uma proposta de psicanálise de pensar os masculinos e os femininos. Eu tenho um áudio no meu canal do podcast, Freud está on, que eu falo sobre a repressão da sexualidade feminina a partir do trabalho. Então, o trabalho, né, e aí pensando autores como Herbert Marcuse, pensando autores como o próprio Freud, diversos outros, que vão mostrar que o trabalho também é uma ferramenta de repressão das minorias, e principalmente, né, dentro dessas intersecções, desses recortes, você tem aí a questão da mulher. Então, nós vamos começar com a Fernanda, trazendo, dentro dessa mesa que tem o Michael Moreira e a Fernanda Amado, tá? Masculinidade e trabalho. São dois amigos muito queridos. Eu queria apresentar agora a Fernanda, que é a Fernanda de Brasília, tá? Fernanda Barreto Amado, administradora, psicanalista, pós-graduada em teoria e técnica psicanalítica, pós-graduada em psicopedagogia clínica com ênfase em psicanálise e educação inclusiva, pós-graduada em planejamento e gestão empresarial, terapeuta e educadora sexual no Centro de Sexologia de Brasília, que é o CSEX. E o Michael Moreira, um amigo muito querido também. Michael, é uma alegria muito grande ter você aqui. Tá? O Michael é um querido que está comigo também no livro. Tá? O Michael também está no livro, que nós estaremos lançando sexta-feira que vem. Como é que está o coração aí, né? O Michael é doutorando em psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pós-graduado em pedagogia empresarial pela UCAM, psicólogo e historiador. Rapaz, está historiador, não sabia? Pela Uniswan, da abordagem cognitiva comportamental. Olha que heresia que a gente está fazendo, viu que coisa gostosa? A gente está trazendo o psicólogo TCC para falar numa jornada psicanalítica. Essas coisas só acontecem com o Jairo. Em atendimento presencial no Rio de Janeiro, no MEA, em Paracambi, especificamente, e também no atendimento online. É membro do Laboratório de Estudos em Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRJ. Rapaz, com o currículo desse, joga assim na parede, tu abre um buraco, né? Porque o negócio é pesado. É um prazer ter os dois aqui comigo. A gente vai iniciar, Mike, com a Fernanda, aí depois, né, a Fernanda tem 40 minutos, a gente tem as perguntas, algumas perguntas, depois você dá continuidade, tá bom, querido? O tema da Fernanda é corpo, poder e dominação, a naturalização do discurso falocrático sobre a mulher. Fernanda, o microfone é seu, querida, e a sala é toda sua. Bom dia! É um prazer enorme já estar aqui com você, né, nesse projeto fantástico, junto com a sua equipe maravilhosa. Quando eu vi esse título, né, que você me passou, eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, que tema incrível, né? Que importância que tem da gente falar disso hoje, né? Um assunto muito denso, muito importante aí, no contexto histórico, no contexto atual, empresarial, né? Eu queria começar falando um pouco, né, de como a mulher era vista na antiguidade e de como a mulher é vista na atualidade, aí, de acordo com a visão de Pierre Bourdieu, tá certo? Então, assim, para a gente começar desde o princípio, a mulher sempre foi vista como um corpo incompleto, né? Então, durante muito tempo, acreditava-se o quê? Que a mulher tinha a mesma genitália dos homens, porém, era invertida, né? Era para dentro do corpo e não para fora. A medicina antiga era muito limitada, não tinha os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, né? Então, eles observavam o corpo humano analisando a carcaça dos animais.
E para eles era um desafio assim, compreender o corpo feminino, principalmente quando a mulher estava grávida. Eles não conseguiam entender como é que funcionava esse corpo, né? Nos tratados de Hipócrates, a mulher era entendida como um corpo diferente dos homens, né? E nessa época, os médicos diziam, né, que as mulheres tinham umas doenças que os médicos não sabiam tratar, porque eles tratavam a mulher como se fosse um homem, né? E aí não conseguia curar a doença da mulher. A mulher sempre foi vista, né, com uma carne mais débil, uma carne mais densa, uma pele esponjosa, né, uma pessoa que retinha líquidos, que era úmida. E aí, nessa época, surgiram aquelas antíteses, né? Que a mulher seria úmida, o homem seria seco. A mulher seria fria, o homem quente. A pele da mulher é porosa e a pele do homem é mais firme, né? E tudo que se referia à mulher era sempre do lado esquerdo e do lado negativo. Então, essas dicotomias predominavam nos textos médicos da época. Tanto é que eles falavam, quando a mulher engravida de um menino, foi o testículo direito do homem que está trazendo o menino. O bebê na barriga da mãe, quando é menino, ele fica do lado direito e não do esquerdo. E aí, assim, como não tinha ecografia para saber o sexo do bebê, eles falavam assim, quando a mulher está com cara de doente, ela está grávida de um menino. Quando ela tem uma cara mais saudável, ela está grávida de uma... Desculpa. Quando a mulher tem cara de doente, ela estava grávida de menina. Quando ela está saudável, ela tem cara de... vai ser mãe de menino, né? Então, tinha todas essas divergências aí com relação ao homem e à mulher. Depois de Cristo, surgiu o quê? O Galeno, né? Que é um outro médico, e ele desenvolve uma nova teoria. Ele fala que a mulher é mulher devido à falta de calor na gestação, né? E aí, o que é que isso resulta? As partes, né, do homem, ele não desce, então fica retida. Então, por isso que a mulher é mulher, porque ela não tem calor, né? Então, a vagina, naquela época, era vista como o pênis interno, né? A vagina seria o pênis, os lábios seriam o prepúcio, o útero era o escroto, né? E os ovários o testículo. E aí a vagina, a única finalidade da vagina, a vagina era passiva, era o quê? Era reter o pênis, né? E o local por onde o bebê passa. Então, a finalidade da vagina era essa, né? Reter o pênis e dar a passagem para o bebê. Nessa época também não existia um modelo anatômico da mulher. Todos os modelos eram masculinos. Falava-se muito que o homem era perfeito, né? Pelo homem ser quente, então o homem era perfeito. Então, da mesma forma que a humanidade era mais perfeita que os outros animais, o homem era mais perfeito do que a mulher, né? E a semente do homem também era mais potente, né? A semente do homem era mais espessa, era melhor, era quente. A semente da mulher era fraca. Era isso que os médicos falavam na época, né? Então, o corpo da mulher sempre foi considerado assim, menos perfeito, menos potente. Se a mulher tivesse um excesso de frieza, a mulher seria frígida, infértil, ela teria poucos pelos, né, na região púbica, e aí a medicina acreditava que se fizesse algumas ervas, né, misturando gin, gengibre, canela, e esfregasse na vagina da mulher, né, na vulva, essas drogas iriam esquentar a mulher e ela iria ficar menos fria. Né? Ela iria ter fertilidade e teria o seu desejo de volta. Galeno ainda fala que a umidade da mulher, né, trazia instabilidade de humor para essa mulher e deixava essa mulher mentirosa, enquanto que os homens quentes eram viris, né, tinham honra, bravura, eram fortes. E aí eles usavam até uma frase nessa época que falava assim, sem Baco, Vênus seria fria. Imagina Vênus fria, né? A deusa do amor. E aí, né, a gente entrando, dialogando um
pouco com a psicanálise, quando a gente se refere a esse lado positivo, né, do homem e negativo da mulher, Freud, ele conclui, né, aí nos seus escritos, que a psicanálise não se propõe a resolver esse enigma, que realmente é um enigma isso, que a psicanálise ainda naquela época não conseguia resolver essa questão, porque não era uma coisa biológica, né? Nessa época também, eles achavam que quando a mulher tinha a primeira relação sexual com o homem dava perfeição para essa mulher. E aí por isso que a mulher amava o seu primeiro homem. Enquanto que, se o homem tivesse relação sexual com a primeira mulher, ele pegaria imperfeição. Então, os homens nunca gostavam, né? Eles odiavam sempre a sua primeira relação sexual. O pênis sempre foi considerado, né, o símbolo de status, de poder. É como se o homem exibisse um certificado, um diploma, né, que eu tenho direitos, eu sou nobre, eu tenho privilégios, eu posso ter melhores cargos, ocupar melhores posições dentro da sociedade, até usar melhores vestimentas do que a mulher. Enquanto isso, a mulher sempre foi, né, a categoria inferior. Tem até algumas lendas que falam que muitas mulheres queriam se transformar em homens, né? E aí, para elas provarem que elas realmente se transformaram, elas tinham que mostrar que elas receberam calor e que o pênis tinha descido, né? Não bastava só falar que o clítoris cresceu, não. Tinham que provar que elas tinham pênis. Se elas não provassem que elas tinham pênis, elas eram queimadas, né? Na fogueira e tudo. E aí, assim, a gente pensa em termos lacanianos, né? Que conseguir um pênis realmente é conseguir um falo, né? Porque traz privilégios, né? E nesse discurso falocêntrico, a vagina, então, sempre foi considerada como um pênis interno. E aí a gente pensa em Freud, quando ele fala que a anatomia é o destino, né? E aí a gente pensa, a vagina é o oposto do pênis, e é uma marca anatômica da falta, que a mulher carrega, né? Antes de Freud, não se pensava que a mulher poderia ter um orgasmo clitoriano. Na literatura, né, até onde eu li, mostra que foi Freud que realmente descobriu o clítoris nas pesquisas dele, né? E aí tem até uma frase de Freud que fala assim, que o clítoris era uma lasca de pinheiro usado para pôr fogo em uma tora de madeira dura. Essa tora de madeira dura seria a vagina. Então, ou seja, a vagina sempre foi um órgão passivo na mulher, né? E aí, com essa descoberta, o clítoris passou a ser aquela tentação, né? E também um desprezador de homens. Então, a sociedade fez o quê, né? Achava que só as mulheres luxuriosas podiam tocar no clítoris, que a mulher pura, correta, né? Que era o sustentáculo, né, da criação de filhos naquela época, porque a mulher nessa época ela era considerada paterfamília, assim como o homem tinha o direito, né, das terras e do gado, a mulher também era direito do homem. Então, era só a mulher luxuriosa que tocava no clítoris. Tanto é que a gente pensa nas tribos que extinguem o clítoris, para quê? Para tirar esse prazer que é chamado até de infantil, né, por Freud, que o Freud fala que a mulher troca o clítoris, né, quando ela é criança, pela vagina quando ela cresce. Então, as tribos fazem o quê? Tiram a sensibilidade, né, que é de uma zona infantil, considerada infantil, para uma zona adulta, que é uma zona passiva, né, que seria a vagina. E aí, meus amigos, muito tempo passou, né? A gente vê que está bem enraizado na sociedade até hoje. E em 1995, Pierre de Bourdieu, ele lança a obra A Dominação Masculina, né? E ele procura o quê? Investigar a dimensão simbólica da dominação masculina. Ele explica que ocorre uma violência simbólica quase imperceptível. É bem suave, é bem natural essa violência, ninguém percebe, está bem no inconsciente, né? E ele diz que essa violência que está no inconsciente, ela vai legitimar a violência, né, realmente na prática. E aí Bourdieu faz o quê?
ele vai para a Argélia e ele fica numa região que chama Cabilha, né? Por que ele fica nessa região? Porque é uma região que está muito ainda apegada aos costumes, né, tradicionais, está muito enraizada a tradição. E aí ele tenta compreender como é que, de onde vem esse pensamento androcêntrico, né? Que coloca o homem como o centro de tudo, o homem à medida de todas as coisas. E ele percebe nessa cultura que eles ainda estão muito arraigados na sociedade patriarcal, né? Que pensa no binarismo. Na agricultura, ele vê questões de quente e frio, úmido e seco. Na culinária da região, ou a comida é em insosso, ou a comida é temperada, né? O dia é claro e escuro. Então, assim, essa dicotomia ainda prevalece na sociedade. Ele vê isso, né? E como é que isso vai reverberar nos dias atuais? Porque Bourdieu escreveu essa obra em 1995, então, assim, é bem recente, né? Isso vai reverberar na socialização das meninas, né? Então, as meninas, elas são criadas para o que elas podem fazer ou não fazer. E ele coloca que, assim, até a roupa das meninas, né? Coloca limite nelas. A gente imagina, assim, duas crianças brincando num pula-pula. Um é o menino, outro é a menina. Então, o menino está lá no pula-pula, se joga da cambalhota, faz pirueta, pula alto. E a menina não, a menina está de saia ou de vestidinho, então ela pula bem comedida, segurando a saia para não mostrar a calcinha. Então, isso é um limitador à roupa, né? A gente pensando no mercado de trabalho, o homem ele chega no escritório, ele joga a perna em cima da mesa, ele ocupa espaço para tudo quanto é lado. A mulher não, a mulher está de saia lápis, sentada de perna cruzada e de escarpão, né, de salto, dificultando, né, o seu locomover, o seu andar. Então, Bourdieu coloca isso, que Fernanda, nesse jogo... Oi. eu acabei de presentear a turma aí com o livro do Bourdieu, A Dominação Masculina. Já ia falar no final, que vale a pena ler o livro. Tá aí, tá todo mundo Parabéns. aí. Parabéns, Jairo. Então, seguindo, né, Bourdieu ele fala o quê? Que nesse jogo de dominação, as mulheres são tratadas como objeto, né, cuja função é o quê? Manter um capital simbólico, né? E aí, para manter esse capital simbólico, a mulher precisa ser o quê? Magra, bela, gastar milhões em cirurgia plástica, clínica de estética, moda, né, para ter aceitação e admiração do homem. E aí a gente percebe assim que, por exemplo, homens que têm grande poder, né? Vou citar, não sei se pode citar nomes aqui, Jairo. Deixa eu abrir o microfone aqui que estava fechado. Tá. Pode citar o nome de todos os malditos aí que você quiser. Pode? Por exemplo, o Roberto Justus, ele não anda com a mulher velha, ele não anda, né, com a mulher feia, ele só anda com mulheres novas, super produzidas, super lipadas, siliconadas, né? Ele só anda com mulher assim. Enquanto isso, a gente tem o presidente lá da França que anda com uma mulher mais velha, ele é super criticado, porque a mulher acaba que não é o capital simbólico dele, né? E o que a sociedade quer é isso, que a mulher seja capital simbólico do homem. Por quê? Porque é melhor a mulher ser capital simbólico do que ser uma pessoa inteligente, que estuda, né? Que gasta seu dinheiro em pesquisa, estudando. Então, não é isso que a sociedade quer. Na jornada, né? Mulher que está na jornada. Justamente. Não é isso que a sociedade quer, não. Mulher falando na jornada, não. A mulher nunca teve, né, voz, né? Nunca teve poder de fala. Essa que é a verdade. Então, o Bourdieu, ele fala isso. Então, que esse capital simbólico que a mulher se torna é uma violência, né? Se configura como uma violência simbólica. E aí ele fala ainda que tudo que se refere à mulher vem no diminutivo como forma de diminuir mais ainda o espaço dessa mulher, né? Então, assim, você não fala para a mulher, olha, você não pode entrar nisso aqui, eu vou te limitar nisso aqui. Você não fala isso, né? Você, no inconsciente, vai limitando essa mulher, fazendo com que ela pense que aquele espaço não é dela.
né? Então, assim, a gente vê esse simbolismo em propagandas, em novelas, né? Publicidade, tem muito disso. Quando um homem, por exemplo, numa novela ou numa propaganda aparece, ele sempre está em quê? Num local público, né? Se for num escritório, um escritório sóbrio, com cores sóbrias, cores neutras, móveis pesados, de madeira. Ele nunca vai estar no ambiente que a mulher está, que é um local privado, feminino, cheio de frufru, de rendas, né, de coloridos, rosa, ele nunca vai estar assim. Então, isso mostra o quê, né, para o homem? Sempre virilidade e poder. E para a mulher, sempre um local, né, infantil, fútil e dócil. É isso que se mostra, né? Quando a mãe está grávida, ela faz o quê? Um quartinho rosa para a menina, porque espera que aquela menina tenha o quê? Feminilidade. Quando ela está grávida de um menino, ela faz um quartinho azul para o menino, porque espera o quê? Que esse menino tenha racionalidade, né? Que o azul é uma cor que traz razão, que traz poder, né? Então, é isso que se espera, né? Desse menino, que ele tenha isso. Bourdieu fala que o menino ele foi educado para isso, para ter a liderança, né? Enquanto a menina, no mundo corporativo, por ser feminina, a feminilidade está ligada à incompetência, né? Então, o homem não, o homem é viril, ele tem poder no mercado de trabalho, a mulher, por ser feminina, ela é considerada incompetente. E ainda pensando no mercado de trabalho, a gente vê o quê? Que os maiores salários sempre são dos homens, os melhores cargos sempre são dos homens. Por exemplo, sempre tem, né, a diferença hierárquica. É o chefe e a secretária. Dificilmente você vê o secretário, é sempre o chefe e a secretária, né? O médico e a enfermeira. Então, sempre tem essa dicotomia. E mesmo que o homem pegue uma profissão tida como feminina, ele não vai ser um cozinheiro, ele vai ser um chefe de cozinha, ele não vai ser um costureiro, ele vai ser um estilista, né? Então, sempre é a superioridade do homem que prevalece. Numa reunião de trabalho, as mulheres sempre vão se esforçar muito para serem ouvidas, né? Para ter o seu lugar de fala e tudo, para se expressar. Mas o homem ele vai até ouvir o que a mulher fala numa reunião, porém ele vai puxar a conversa para algum aspecto do corpo da mulher. Ele vai falar assim: ah, legal a sua ideia. Nossa, mas seu cabelo está bonito hoje, que legal essa maquiagem. Nossa, essa saia sua tá legal. Então, ele nunca vai valorizar a ideia da mulher. Ele sempre vai fazer isso. Isso é inconsciente, tá, gente? Não é uma coisa que é feita porque ele quer fazer, é uma coisa que está enraizado no inconsciente coletivo. Então, o homem sempre vai tratar, numa reunião de trabalho, a mulher com menos seriedade, né? E Bourdieu, ele faz a seguinte pergunta, né? Se a mulher sabe, né, disso, mesmo que inconscientemente, por que aceita ainda isso, né? Por que a mulher não faz uma revolução? E a resposta que ele encontra é que as mulheres também pensam dentro dessa dicotomia, né? Tudo é muito natural. A mulher, quando ela casa, ela sabe que ela vai fazer parte da parte dominada da situação e que o homem é o cabeça da casa, que o homem é o dominante. Então, ela já entra na relação sabendo isso, né? E ela aceita isso, né? E aí ele fez até uma pesquisa na França que mostra a preferência das francesas, né? Que fica bem claro isso. Então, as francesas elas preferem o quê? Homens mais altos, né? Homens mais velhos e homens mais bem-sucedidos do que elas. E se ela encontra um homem que não tem essas características, as francesas se sentem humilhadas. Então, assim, elas querem realmente que o homem tenha esse poder, né? Em cima delas. E aí a gente percebe que, ao longo da história, o discurso falocrático permanece de uma forma diferente, velada, mas permanece até hoje esse discurso, né, no corpo da mulher, do jeito que a mulher se porta no mercado de trabalho. E aí, voltando para a psicanálise, né, Lacan ele diz que todos os discursos são discursos de dominação, né, que o único discurso que não é de dominação é o discurso analítico.
ele fala que o discurso analítico, a sua ação sempre vai estar fora da dominação, né? O tratamento analítico é uma forma realmente de derrubar esses imperativos, né? Essas dicotomias, e ele substitui isso pelo poder do desejo. E aí, para finalizar, eu deixo a questão, né? Sempre ditei na psicanálise, o que é que nós, mulheres, queremos hoje, né? Quais são os nossos desejos, os nossos objetivos? E é isso, Jairo, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com você, de ter esse poder de fala, né? De trazer um pouco de Bourdieu aí para todo mundo, dessa história, e realmente levantar questões, né? Traz a sua própria experiência dentro desse lugar de administração que você está, garota. Não entrega assim de bandeja para o Michael, não. Eu estava conversando. Você é gestora, né? Você é gestora. Eu estava conversando com o Jairo, né? Que em alguns momentos, assim, eu trabalho em empresa privada e eu vi assim, algumas situações desse poder do homem realmente em cima da mulher, tipo, você só passa nesse processo seletivo se a gente tiver alguma coisa, sabe? Ou então, assim, você está fazendo uma mega apresentação. Eu já vivenciei isso, de eu estar numa apresentação. O famoso teste do sofá, né, Fernanda? Teste do sofá. Esse eu não vivenciei ainda, né? E não quero vivenciar. Mas eu vivenciei assim, eu estava numa apresentação com a diretoria da empresa, e aí, no meio da apresentação, meu diretor falou assim, nossa, sua maquiagem está tão bonita hoje. É um silenciamento, né? Aí você fica assim, o que eu faço agora? Estou no meio da apresentação, o cara fala que a minha maquiagem está bonita, e aí? Né? Então, assim, é uma situação muito difícil para a mulher, realmente, né? Que o discurso falocrático nos colocou. E, assim, quando é que a gente vai se libertar disso? Como é que vai ser essa libertação, né, Jairo? Eu gostei quando você trouxe a questão do inconsciente, né? Porque o Bourdieu vai trabalhar muito isso. Inclusive, o Bourdieu é um dos grandes críticos da psicanálise, né? O Michael, inclusive, cita o Bourdieu na pesquisa dele também. O Bourdieu é um grande crítico da psicanálise exatamente porque a psicanálise, principalmente a psicanálise freudiana, né? Ela se relegou a falar alguma coisa sobre a mulher de grande relevância. E não teria psicanálise, não haveria psicanálise se não fossem as mulheres. Né? É uma mulher que fala, Freud, cala a boca e deixa eu falar. Pô. Justamente. Entendeu? E aí você não tem essa... Cadê essas mulheres no início da psicanálise? Você tem a reunião de quartas-feiras, você tem os homens ali presentes, mas quando você vai ver a foto, e o Peter Guy fala isso, quando você vai ver a foto, tá ali Sabrina, tá ali algumas mulheres importantes na história da psicanálise que estão presentes. Né? Sabrina, por exemplo, é uma das que mais vai escrever artigos. Até a Rodinesco vai dizer, inclusive, que alguns artigos de Freud foram escritos junto com ela. No entanto, ela é silenciada pela história. E aí você tem o Freud, né? E o Bourdieu vai dizer isso, quando o Freud fala que a anatomia é destino, o Bourdieu está dizendo, olha, o próprio Freud, ele está, de uma certa forma, dentro do modelo patriarcal aqui, né? Quando ele vai lá nos 3 ensaios da trissexualidade, Freud vai falar sobre a questão da pulsão, e ele diz assim, gente, a pulsão é a pulsão. Você tem que deixar ela fluir, a coisa toda. Só que lá do mal-estar da civilização, 40 anos depois, quase, né? Freud vai dizer assim, não, a pulsão não é bem assim, é preciso haver um certo recalcamento social, principalmente com se diz respeito à pulsão feminina. Ué, o que mudou daquele que dizem, deixa pulsionar, e para esse que está dizendo, mas não tanto, joga para a fantasia, não joga para o real, não. Joga para outro lugar, que é o lugar da fantasia. Então, a gente é psicanalista, mas a gente tem que fazer autocrítica. A gente tem que fazer essas leituras que são importantes demais, né? Como você colocou aí do Bourdieu, exatamente para poder entender que sem autocrítica a gente não consegue passar, a gente não consegue evoluir, né? E aí quando você trouxe essa questão do Bourdieu falando sobre a coisa subjetiva, isso me lembrou um capítulo dele, que inclusive a Gerda Lerner vai citar na História do Patriarcado, e a Clarice vai falar no livro dela, Mulheres que Correm com os Lobos, que a dominação masculina só funciona porque ela tem aliados, e esses aliados não são os homens, são outras mulheres, né? A Simone de Beauvoir vai dizer isso, a Gerda Lerner vai enfatizar isso, a Clarice Spíncula, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, enfatiza isso, por causa de outras mulheres privilegiadas pelo sistema patriarcal que vai defender esse modelo de dominação masculina.
Justamente. É importante ter você como mulher, né? Trazendo esse alerta, mostrando isso. Né? Como é que a mulher luta contra todo esse sistema dentro de um lugar que silencia ela? Com esse elogio, né? Nossa, sua maquiagem está linda. E aí, o que eu faço? Tá linda. O que eu falo, não é? O que eu faço? E a gente tem que lembrar também, Jairo, que assim, Freud ele foi um homem do século XIX, né? Isso. E que ele não conseguiu quebrar muita coisa Iluminista, também, né? Iluminista. Justamente, iluminista. Ele quis trazer muita coisa, mas ele também não conseguiu bater de frente com o sistema, né? Era muito difícil também naquela época. Eu gosto da fala do Contardo Caligares, que ele diz assim: Freud foi o velho patriarca do iluminismo. É verdade. Eu gosto muito. Por isso a importância de outras leituras, né, Fernanda? Você trouxe aí Pierre Bourdieu, e Pierre Bourdieu é tão importante que eu quis presentear o grupo, né? E quando você falou da questão das ervas, das coisas todas, eu me lembrei de um texto do Rubem Alves sobre vassouras e bruxas. Já coloquei no grupo também. Quando o Rubem Alves diz que essas ervas esfregadas na vagina que vai originar o mito da vassoura da bruxa. Olha aí. Eu já botei aí no grupo também. Fernanda, legal. Você quer finalizar? Quer falar mais alguma coisa? Não, pode finalizar. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Fernanda? Eu tenho certeza que tem gente que quer perguntar, então pergunta agora. Abre o microfone e faz a pergunta. Bom, a Cláudia abriu o microfone, só estou esperando a pergunta. A Alain balançava assim a cabecinha toda hora positivamente. Quer falar alguma coisa, Alain? Quer falar? Fala. Se não quer, a gente já vai passar então para o Maicon. Ó, Fernanda, foi um prazer, tá? Absurdo te ouvir, foi um prazer absurdo te ouvir, incomensurável, né? Eu quero dizer para você que Baco e a deusa do amor e Afrodite caminham juntos, tá? Não dá para separar, não. Também acho. Foi um prazer imenso ter você aqui conosco. Prazer, Jairo. E eu quero agora ouvir o meu amigo Maicon da Silva Moreira. Seja muito bem-vindo, amigo. Exato. Obrigado, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, sim. Só para conferir. Que bom. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, né, Jairo? Dizer que, enfim, estou muito feliz de estar aqui. A gente acabou não conversando muito, a gente fez os convites, a gente falou pouco, né? Isso. A vida está tão corrida, né? E eu tenho, acho que nos últimos 5 meses, mais ou menos, diminuído muito o diálogo no WhatsApp, diminuir grupos que eu participo, né? Porque tá tudo muito barulho. Eu falo que a sociedade tá barulhenta, né? E aí eu tenho diminuído um pouco, assim, um pouco de interação, até para ficar um pouco mais resguardado, ficar um pouco mais no meu cantinho, preservar a minha saúde mental. Eu trabalho com saúde mental, com atendimentos, né, semanais, e aí diminuir um pouco a interação com todo mundo. Mas fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que é um privilégio estar aqui, sábado de manhã, conversando, trocando informação, falando um pouco sobre um tema que eu gosto, que tem a ver com a minha prática, né, diária. E, enfim, eu me senti lisonjeado aí pelo convite. Sobretudo porque é para falar também um pouco do capítulo do livro, né, que eu escrevi aí contigo. Então, eu acho que é muito importante. Eu aproveito também para parabenizar a Fernanda. Eu gostei muito da fala dela, né? Ela trouxe aí contribuições, acho que riquíssimas, sobre esse papel da mulher, sobre o silenciamento feminino. Quando ela citou Bourdieu, eu acho que foi muito pertinente, né? Eu gosto um pouco de Bourdieu também. Tive que estudar um pouco de Bourdieu no mestrado e muitos conceitos de Bourdieu, de fato, explicam algumas experiências, alguns campos nele, inclusive traz o conceito de campo, alguns campos, né, da nossa sociedade. E eu achei muito pertinente trazer essa análise simbólica dos papéis aí, feminino e masculino. Né? Bom, eu posso começar? Como que a gente faz aqui? Maicon, fica à vontade, amiga. A sala é sua. Então, tá bom. Então, pessoal, bom dia para todos também, tá, que estão aqui me ouvindo. Eu acho que antes de eu falar sobre qualquer coisa, se eu for ser um pouco sucinto, vou ter que falar de onde eu falo, né? Explicar de onde eu falo, como o Jairon disse aqui, né? Eu venho de uma perspectiva, né, terapêutica diferente, então me sinto um pouco forasteiro, né, no encontro psicanalítico, e eu trago uma visão cognitivista, uma visão comportamental.
E eu acho que é importante, então, explicar de onde eu venho, para vocês entenderem um pouco de mim. Esse tema, né, masculinidade e hierarquia corporativa, de certa forma, é um tema que me atravessa, porque, embora eu seja psicólogo, né, já até citou aí também historiador, eu trabalhei durante muitos anos em empresas na área de recursos humanos, e ao todo uns 12 anos, né, e especificamente com recursos humanos eu trabalhei por 10 anos. Então, ali eu passei por todos os segmentos dentro da área de recursos humanos, então, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, desenvolvimento de pessoas especificamente, coaching, basicamente aquelas atividades dentro da empresa, né, que interagem diretamente com o ser humano para desenvolvê-lo. Claro que numa ótica capitalista a gente sempre tem aquela visão de performance, aquela coisa toda que eu acho que todo mundo aqui deve saber como que funciona. Fiquei ali durante muitos anos, foi uma experiência rica no sentido de eu ter aprendido muita coisa. Eu digo que eu quase que caí de paraquedas no recursos humanos com 18 anos, eu não tinha noção de nada e comecei a trabalhar ali. Então, cresci naquele ambiente e também cresci enquanto ser humano, percebendo que, de fato, esse cuidado com o humano era aquilo que me motivava a estar ali, me motivava a estudar, me motivava a criticar, né, a ordem, né, enquanto historiador, porque a história foi minha primeira graduação. Então, me motivava a criticar os papéis hierárquicos, os papéis de gênero e todo esse estranhamento que me trouxe até aqui, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, enfim. Então, para vocês entenderem a minha perspectiva, eu venho de uma pessoa, de um profissional que trabalhou, né, no mercado profissional, no mercado de trabalho voltado para essa área, e hoje, né, especificamente na psicologia, eu trabalho praticamente como psicólogo clínico, né, de segunda a sexta, dou aula de pós-graduação, mais voltado para a psicologia do trabalho, né, psicologia organizacional e do trabalho, e durante a semana eu sou terapeuta. Mas o início da minha trajetória, vamos dizer assim, na clínica, não foi na abordagem cognitivo-comportamental. Na verdade, eu comecei a trabalhar com análise junguiana, fiquei durante um tempo, né? Gosto muito de Jung, né? Jung que ajudou, de certa forma, também a traçar conceitos, né? O avanço, né, da psicanálise. E através do Jung que eu cheguei na terapia cognitiva, ele me deu um empurrãozinho, e eu estou já há algum tempo aí nesse novo, né, nessa nova trajetória, pesquisando, estudando e atuando também com a terapia cognitiva. Então, para vocês entenderem, mas o que te chamou a atenção na terapia cognitiva, né? Eu gostava muito do conceito de complexos, né? Os complexos afetivos que o Jung trouxe. Percebia muito isso na clínica, percebia o quanto de fato existia uma autonomia desses complexos, isso numa visão junguiana. E quando eu comecei a estudar sobre a terapia cognitiva, e especificamente a terapia cognitiva focada em esquemas, eu fiz um paralelo muito grande entre o que hoje os cognitivistas chamam de esquemas mentais disfuncionais com os complexos afetivos junguianos. E a partir disso, então, eu comecei a desbravar, vamos dizer, a terapia cognitiva. Tá, pessoal? Então, partindo desse histórico de, né, um profissional que trabalhou com recursos humanos por anos, um terapeuta que trabalha numa abordagem aí, neste momento focada em esquemas, e com 65% a 70% da sua clínica formada por homens, né, discutir masculinidade para mim é um tema muito interessante. Né? Eu sei que vocês podem se perguntar, nossa, mas 65% de homens na sua clínica é bastante significativo, né? E eu digo que sim, não tem assim não posso dizer para vocês que existe uma explicação exatamente do porquê desse número. Eu não faço um trabalho hoje de divulgação do masculino, já ele até me acompanha nas redes sociais. Não tenho um trabalho específico, mas eu sou muito procurado por homens para o acompanhamento psicológico. Quando não sou procurado pelos homens, eu sou procurado pelas suas esposas que me indicam seus maridos e os seus companheiros. E a partir disso, né, o número total aí de pacientes, eu tenho 65% de homens. Então, quando o Jair me convidou para escrever esse capítulo do livro, para falar sobre, né, machismo e hierarquia corporativa, eu achei interessante trazer uma perspectiva diferente, talvez, da perspectiva que normalmente eu ouço falar sobre o masculino, que é a perspectiva do feminino falando sobre o masculino, né?
Claro que a gente sabe que isso é importante. A Fernanda acabou de falar sobre o silenciamento, né, da mulher. Então, hoje a mulher ela tem tido esse poder de fala e ela tem criticado, e ela tem se posicionado, e ela tem mostrado aquilo que não favorece e aquilo que não contribui, tanto para a subjetividade, para o desenvolvimento feminino. Mas hoje, quando a gente pensa no masculino, a gente ainda vê muitas discussões pautadas desse lugar, né? Eu estou olhando para o feminino e esse feminino está olhando esse masculino, ou esse feminino está sinalizando o que esse masculino ou a derivação dessa masculinidade está acarretando, né, na mulher ou na sociedade de modo geral. Então, quando eu pensei em escrever esse capítulo sobre machismo e hierarquia corporativa, eu falei, eu gostaria de trazer algo mais pontual sobre o machismo, mas não pontuando especificamente o que ele acarreta na mulher. O que existe, vamos dizer assim, na mente machista? Existe alguma característica? Existe algo que a gente pudesse olhar e falar, olha, a gente identifica isso de forma muito demarcada em homens machistas? Como eu disse para vocês, eu estou falando de uma perspectiva cognitivista, né? A terapia cognitiva, né, ou psicoterapia cognitiva comportamental, ela não desconsidera a existência do inconsciente, né? Ela só apenas vê o inconsciente de modo diferente. Enquanto Freud vê o inconsciente a partir da perspectiva dinâmica, ela diz que o inconsciente é formado por crenças, né? Crenças essas que são acessadas e dão sustentação para os pensamentos, que muitos deles são os pensamentos automáticos, que se tornam disfuncionais e objetos ali dos transtornos que são tratados na clínica psiquiátrica. Então, esse inconsciente cognitivista é formado por crenças, né, disfuncionais e por esquemas mentais, que são, então, ali conteúdos mais profundos e mais enraizados na mente humana, que a gente identifica na mente de qualquer pessoa e são ativados em momentos específicos. Então, poderia dizer quase que os esquemas mentais seriam como se fosse, aí eu digo bem, tá, pessoal? Bem como se fosse, e bem entre aspas, ali, um arquétipo junguiano. Ou seja, todos temos os esquemas disfuncionais que a terapia cognitiva focada em esquema pontua, né? Então, eu parti desse olhar de tentar falar um pouco do machismo, do masculino, mas sem pontuar o que ele acarreta, o que existe nele, quais são as características psicológicas pautadas dentro dessa visão esquemática que pudesse explicar esse machismo. A partir disso, é interessante, eu acho que a gente falar que quando a gente fala do machismo, e se a gente for falar em masculinidade, na atualidade é muito... vou usar essa palavra, é muito complexo a gente utilizar ela no singular, né? Masculinidade, né? Porque a gente traz uma conotação de limitação justamente para o modo de ser, né? Cada vez mais a gente vem percebendo que o ser humano ele é plural, a gente tem formas de ser diferentes, a gente tem gostos, a gente tem desejos, a gente tem uma história de vida individualizada, e pautado nisso, se a gente sempre trabalhar, a gente sempre compreender a vida e as pessoas no singular, a gente vai estar trazendo ali mais uma capa, né, uma couraça e limitando o ser humano e as pessoas. Então, pautado nisso, e para discutir o machismo e a masculinidade, a gente tinha que ampliar essa questão e pensar que masculinidade, na verdade, é um conceito que precisa ser visto no plural, né? Então, eu preciso, a partir de então começar a olhar não o homem, né, e parar de falar o homem, mas os homens, né? Porque na verdade existem homens diferentes, né? Hoje a gente vive aí num mundo onde a gente já encontra, por exemplo, os homens trans. Então existem homens diferentes, porque nós vivemos na verdade masculinidades no plural. E a partir dessa perspectiva plural é que a gente pode entender que o machismo ele é apenas mais uma vertente, né? Pensa que masculinidade seria um guarda-chuva e que debaixo desse guarda-chuva a gente colocaria várias formas de ser homem, né? E uma dessas formas de ser homem é o machismo, né? Que, vou dizer assim, infelizmente, por conta de todas as suas consequências, acaba trazendo, vamos dizer assim, um olhar hegemônico para a sociedade
e definindo o que significa ser homem de verdade, vamos dizer assim. Então, existem muitas formas de ser homem, porém, existe uma forma que ainda é vista de modo hegemônica. E o que a gente entende como machismo, que essa visão, e aí até aproveitando o que a Fernanda falou, né, que traz essa visão do poder simbólico, da hierarquização dos gêneros, essa diferenciação do que é homem e do que é mulher, é mais uma forma de ser homem, porém hegemônica. Significa que, se você olhar para o lado, se você olhar para a sociedade, a quantidade de homens debaixo desse guarda-chuva, mas que veste essa capa do machismo, é muito maior do que talvez outras formas de ser homem, né? Então, o machismo ele nada mais é do que uma variável, né, dessas masculinidades, porém hegemônica. E aí, se a gente pensar exatamente o que é o machismo, a partir então de uma visão cognitivista, a gente entenderia que seria uma crença social, né? Que crença social é essa? Essa crença que entende, que hierarquiza os gêneros e entende o homem como sendo superior à mulher, bem como a Patrícia falou. Então, de certo modo, a quantidade de homens, né, que estão debaixo desse guarda-chuva, sustentando uma visão de mundo a partir do machismo, ele acredita fielmente de que ele tem algo, e aí me utilizando do momento aqui, né? Ele acredita inconscientemente, a partir da sua constituição enquanto sujeito, que existe nele algo diferenciado que o faz ser superior à mulher. Então, o machismo é uma crença social que difunde essa perspectiva. Então, a gente multiplica isso através das nossas interações e a gente multiplica isso através do tempo, na história, perpassando essa verdade de vida, né? Uma crença é uma verdade absoluta. Então, quando eu digo uma verdade sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo, né? Então, quando eu digo que o machismo é uma crença social, estou querendo dizer que é uma crença sobre os homens na sociedade, né? E a gente olha para esses homens e a gente rotula ele já com aquela certa capa. E é interessante a gente pensar, né, que essa crença que é difundida socialmente, que coloca a mulher como um ser inferiorizado, ele sempre mantém essa divisão hierárquica, né? Porque ele se sustenta também nessa visão de que existe algo de superior a um homem. Então, se ele é superior, ele precisa colocar alguém ou todas as demais pessoas, e eu estou usando o termo aqui pessoas e não somente mulher, propositalmente, porque se a gente está falando de masculinidade, o que eu estou querendo dizer é que o machismo, enquanto uma crença social, que é uma das formas de ser homens, porém hegemônica, ela vai olhar outras masculinidades e a mulher de forma diferenciada e inferiorizada. Então, se eu sou um homem machista, eu vou encontrar com um homem que não é machista e eu vou ridicularizá-lo, eu vou muitas vezes tentar aproximar a sua subjetividade de uma subjetividade feminina, porque eu já vejo uma mulher como um ser inferiorizado, como um ser menos intelectual, menos potente, e automaticamente esse homem que não é machista, na minha visão, nessa minha crença social de visão de mundo hierarquizado, eu vou encarar também essas outras formas de ser homem como formas inferiores. Então, o próprio machismo, ele faz sofrer os homens, né? É algo que hoje a gente está percebendo, a gente vem discutindo de modo geral por vários vieses, mas é bastante interessante que, assim como as mulheres sofrem com essa visão disfuncional dessa crença, os homens também sofrem. Acontece que, como o machismo ela é essa crença que é hegemônica, como se a gente tivesse muito mais homens machistas do que não machistas, e os que não são machistas, em muitos momentos, assim como as mulheres, reproduzem também um pouco dessa crença machista, também para sofrer menos com essa própria crença. Tá? Eu estou seguindo aqui que eu fiz um mapa mental
prosseguir a minha fala aqui, né? O mapa mental para sintetizar as ideias. Bom, essa coisa de mapa mental, Freud explica, hein? Ajuda. Freud explica. E aí, pessoal, se a gente pensar em empresas, né, e lideranças de empresa, eu não vou discutir muito sobre a empresa, né, mas liderança, né, e as organizações de modo geral, elas se organizam muito pautado nessa visão hierárquica, né? As empresas têm, a gente vê esse processo de revolução industrial, de industrialização, de organização social para fins lucrativos e etc., mas ela se estrutura muito como se fosse, vamos dizer assim, um modelo social. Assim como na sociedade eu tenho homens, né, que subestimam mulheres, dentro das empresas eu também tenho homens que subestimam mulheres. E o papel da liderança, ele tem muito um papel simbólico, né? Lembrando aí do Bourdieu, né? Ele tem muito esse papel simbólico de entendimento ou compreensão consciente de que o líder ele tem algo diferenciado, de que o líder ele precisa ser visto, né, respeitado, né, de modo diferenciado, e que por isso que as empresas reproduzem muito esse lugar, né, de separação entre as pessoas, reproduzindo, então, esse papel hierárquico. Hoje a gente já tem empresas que buscam desenvolver uma gestão muito mais horizontal, né, da sua organização empresarial. Hoje eu já cheguei a trabalhar, por exemplo, em empresas onde a liderança da empresa, a direção, a superintendência, a presidência da empresa não tem mais aquela sala, né, fechada, com ar-condicionado e tal, mas está ali trabalhando todo mundo, né, vamos dizer assim, uma grande sala aberta, cada um com a sua mesa, e quando precisa se fazer reuniões, esses profissionais vão para a sala de reunião, então não é a sala da presidência, não é a sala do diretor, mas é a sala de reuniões. Mas a gente ainda vê isso muito pouco, porque inconscientemente é muito mais, vou dizer assim, né, é muito mais fácil eu reproduzir como que é a sociedade dentro da empresa do que eu desconstruir a empresa para ela se tornar um local mais horizontal, né? Normalmente a gente percebe isso nas empresas que já estão mais sólidas no mercado, que começam a perceber a importância, né, tanto da diversidade, da equidade. A gente pode falar que esse modelo de empresa que você está trazendo, pelo menos a minha visão, quase todas elas são empresas que têm assim, uma experiência na Europa, que têm uma experiência em outros países que não o Brasil, né? Quando você pega uma empresa brasileira e tal, parece que você ainda está naquele modelo engessado da década de 80, aquele modelo vertical, né? Sim. É isso mesmo, que você está dentro disso. Por isso que eu disse que, normalmente, quando as empresas elas estão mais consolidadas, porque quando elas estão mais consolidadas, elas interagem mais no universo corporativo. Ela já é uma empresa que está investindo em desenvolvimento pessoal, como eu até falei, que eu trabalhei, treinamento, desenvolvimento, coach. Então, ela sai das suas paredes, começa a ver o que está sendo discutido no mercado nacional e internacional, e isso faz com que ela quebre algumas regras, né? Ela desconstrua algumas verdades para crescer enquanto um ambiente um pouco mais orgânico. Mas, para isso, como você falou, precisa ter uma visão diferenciada. E, normalmente, isso só acontece quando ela está mais consolidada no mercado, quando ela já tem anos de desenvolvimento e crescimento, o que é diferente das empresas nacionais, que são menores, né, e das empresas que são abertas cotidianamente no país, que reproduzem o que a nossa sociedade é. Nossa sociedade é uma sociedade hierarquizada, né, é uma sociedade machista, e seria quase que utópico pensar que as empresas não seriam assim também. Empresas são consequências da sociedade. As pessoas estão ali, não existe aquela neutralidade, né? Antigamente, eu lembro que eu já dei muitos treinamentos onde a gente falava, né? Dentro da empresa você tem que ser uma pessoa, né? Você tem que deixar seus problemas da porta para fora, né? Lá para fora você tem que esquecer. Hoje em dia a gente sabe que isso é uma grande falácia, não existe isso, né? Aquilo que você é fora das empresas, você reproduz dentro das empresas, e a gestão, a liderança, toda a complexidade social, ela também entra para a empresa. Então, o machismo não seria diferente,
né? É uma reprodução daquilo que a sociedade constrói e perpetua ao longo da história. Então, toda essa visão hierárquica que hoje empresas mais consolidadas e estruturadas tentam desconstruir, apesar de ter alguém que faz a gestão, que toma as decisões estratégicas, ela tenta transformar aquela interação social e profissional um pouco mais horizontal. As empresas que são menores, elas não conseguem, porque é como se inconscientemente elas só estivessem reproduzindo aquilo que a sociedade faz aqui o tempo todo. Também tem uma coisa interessante nessas empresas menores, Mike, se você me permite, é que quase todas elas representam o modelo familiar também, né? Sim, exatamente. Que é o modelo hierárquico. Sim, é. Né? Exatamente. E aí, para tentar entender, como eu falei, eu ia trazer aqui uma explicação para o que acontece nesse homem machista, né? Esse pedacinho ali do guarda-chuva de masculinidade que poderia explicar o que acontece com esse homem. Então, a partir da perspectiva da terapia focada em esquemas, eu fui fazer algumas pesquisas tal, e também já fazia isso de algum tempo para entender os meus próprios pacientes, porque eu recebo muito paciente com demandas de relacionamentos abusivos, né, que hoje o pessoal chama assim, né, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, mas são homens que estão tendo dificuldades nas suas relações e às vezes chegam até mim por indicação das próprias companheiras, e eu precisava entender o que estava acontecendo naquela mente, como que a gente ia trabalhar aquele desenvolvimento. Então, pautado nessa visão da terapia focada em esquemas, eu busquei compreender quais esquemas disfuncionais poderiam formar essa mente machista, né? Faz parte do homem, mas o homem que se pauta, né, nesse comportamento machista, para a gente poder desenvolver um trabalho. Então, para vocês entenderem, acho que alguém botou aqui uma pergunta: você acredita que a mulher pode ser considerada machista? Como trabalhar um machismo no feminino? Então, Cláudia, eu acho que o Jairo e a Patrícia e a Fernanda, né, eu acho que até falaram um pouco sobre isso, né? Não tem como a gente pensar que a mulher ela não é machista, porque a mulher faz parte dessa sociedade, né? A gente tem hoje todo o movimento feminista desconstruindo, né, muitas crenças, desconstruindo ideias, trazendo toda uma reflexão para esse papel, mas enquanto sociedade, que somos todos, formamos todos, a gente reproduz, porque o machismo é estrutura, né? Assim como a gente fala, por exemplo, do racismo, né? O racismo é estrutura. Então, não adianta a gente querer olhar o racismo longe da gente, o machismo longe da gente, porque a gente está falando de estrutura. A gente nasce nessa estrutura e a gente sempre tem um pouco dessa estrutura. Quanto mais a gente se incomoda com essa estrutura, a gente tem a possibilidade de desconstruir essa visão e construir outras formas de pensar. Então, a mulher ela pode ser machista, inclusive ela contribui para a reprodução dessa crença social. A gente sabe que a mulher, em muitos momentos, é responsável pela formação das crianças, então a mulher também ajuda a reproduzir e a perpetuar quando ela está ensinando que o menino só vai vestir roupa azul, que o menino não pode botar a mão numa boneca, que o menino não pode chorar. Então, a mulher também pode ser machista e ela também pode reproduzir esse machismo, ou melhor, né, eu gosto de usar a palavra perpetuar, que é um conceito bem na terapia dos esquemas. Ela ajuda a perpetuar, porque o machismo já existe. Ela contribui reproduzindo, perpetuando para que aquilo se mantenha socialmente. E uma forma de desconstruir é através dessas reflexões, de a gente pensar sobre as mazelas que o machismo traz, e é legal, como eu pontuei aqui, não somente para as mulheres, mas para os próprios homens, porque se a gente pensar o machismo somente a partir do olhar da mulher, a gente vai estar deixando de lado também os homens. E os homens precisam entrar nessa reflexão, os homens precisam entrar nesse campo para produzir também reflexão sobre os próprios homens. E, a partir disso, a gente somar força e começar um processo aí de desconstrução desse comportamento, dessa crença social. Quer falar algo aí, Jair, sobre isso? Eu queria problematizar. Eu peguei essa fala ontem com a professora de História, e você é historiador, então eu queria problematizar. Essa questão dessa pergunta dela, achei muito interessante, né? Da Cláudia, quando ela pergunta assim, você acredita que a mulher pode ser considerada machista, né? Como trabalhar o machismo no feminino? O Pierre Bourdieu ele vai trabalhar muito essa questão, mas a Gerda Lerner, acho que ela é mais enfática quando ela vai dizer
que você não pode, juridicamente, não existe culpa concorrente na vítima, né? Então, você não poderia dizer que a mulher é machista se ela é mulher, né? O machismo é uma coisa especificamente quem nasce homem. Então, você pode sim imputar um discurso, uma reprodução do machismo social, né? Uma certa... Deixa eu só pegar o livro aqui que está do lado aqui, só um minutinho. Tá bom. Voltei. Que é o livro também da Clarice, né? Já que você é junguiano, eu gosto muito desse livro, gosto tanto que tatuei essa mulher correndo com os lobos aqui em mim, que ela vai dizer o seguinte, ela vai colocar que, muitas vezes, você tem esse discurso de que os homens eles estão lutando contra as mulheres, né? E ela fala assim, olha, quando eu escuto isso, a vontade que eu tenho é pegar essa mulher e sacudir ela e falar, não tem nenhum homem lutando contra você, não. São as próprias mulheres, né, dentro do processo de disputa entre elas, e assim fortalecendo o discurso patriarcal. Aí você dá vontade de pegar essa mulher e sacudir. Eu vou pegar o capítulo aqui, a página que ela diz isso. Sacudir essa mulher e falar, olha, para de disputar entre vocês, porque isso fortalece o machismo. Então, o pensar na mulher machista é atribuir culpa à vítima, né? Agora, o discurso está presente até por conta de Simone de Beauvoir, que vai dizer que o opressor não seria tão forte se não tivesse entre os oprimidos aqueles que o defendem. E o patriarcado, diz a Gerda Lerner, ele só é forte porque ele premia as mulheres e divide as mulheres em dois grupos, né? Aquelas que são parte do capital simbólico, desejantes, desejáveis, donas de casa, bela, recatada e do lar, e aquelas que ninguém quer, aquelas que são as putas, as vadias, né? As mulheres da vida, aquelas que aquele poeta americano, o Bukowski, gostava tanto de falar sobre ela nos seus poemas. Então, o patriarcado premia. Qual é a mulher que quer estar nesse outro grupo? Aí todo mundo está lutando, né, pelo pedacinho debaixo da sombra de ser bela, recatada e do lar. Então, eu só me preocupo enquanto... né, desculpa eu cortar assim, Michael, eu só me preocupo, dentro da questão terapêutica, né, atribuir à vítima, né, é culpa. Não existe a mulher. Agora, existe o discurso, existe o fortalecimento do patriarcado, existe a repetição deste lugar desejável que eu não quero perder, que é uma forma que, né, que o Pierre Bourdieu vai dizer, de sustentação da própria lógica falocrática capitalística. Sim. Ótimo, Jair, sua colocação. Acho que é importante a gente, isso que o Jair falou, nessa questão da culpabilização. Quando eu falei aqui que a mulher poderia ser considerada machista, não no sentido de colocar culpa nela, mas no sentido de estrutura e de olhar social. Exatamente. Eu entendi quando você falou isso pelos esquemas, né? O discurso, ela está reproduzindo um esquema. É isso. Aí. E aí, isso muito no limiar do inconsciente. Sim. Né? É um processo que acontece inconscientemente e que é realmente só a partir dessa reflexão e dessa desconstrução que ela também vai se perceber nesse lugar. E foi bom que você citou a Fernanda, porque a Fernanda fala isso, né? Quando a mãe vira para a filha e fala, fecha a perna, não sai assim, por isso que foi estuprada. Quer dizer, você tem uma fala, uma mulher reproduzindo o discurso machista. Exato. Que é a estrutura. Que é estrutural. Que é a estrutura social. Então, a gente acaba reproduzindo homem e mulher. Por isso que quando eu disse que realmente ela pode ser considerada, porque a mulher também reproduz. Sim. Mas aí a gente precisa, de fato, de trabalhar essas questões a partir da reflexão, do conhecimento, do empoderamento, tudo isso que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos com movimentos feministas, para que isso não continue sendo perpetuado. Inclusive, é o que você fala no teu artigo, né, Michael? Inclusive, é o que você debate no seu artigo, quando você fala masculinidade, dentro do seu artigo da questão corporativista, você está falando exatamente sobre uma empresa que quebre essa dicotomia de homem e mulher, mas uma empresa que olhe o profissional. E não que ele é homem, que é mulher, que quebra essa dicotomia. E não é fácil, porque, como você está dizendo, a empresa, né, o mercado empresarial, ele é um pedaço, ele é um segmento da própria sociedade. Da própria sociedade. A empresa faz parte da estrutura. Gente, então, vocês têm que ler o capítulo inteiro do Michael, que está fenomenal. O livro vai estar sendo lançado sexta-feira que vem. Vocês têm que ler o capítulo todo. Esse cara é fantástico. É uma reflexão interessante. E aí, voltando aqui, então,
a partir desse olhar da terapia do esquema, né, e aí só para vocês entenderem, né, bem resumidamente, o que é a terapia do esquema, para chegar até os esquemas que eu pontuo ali como presentes na mente do homem machista, a terapia do esquema ela diz que a formação da subjetividade humana, né, a formação da personalidade, ela se dá ao longo, né, da sua história de vida, mas especificamente o que a gente está falando de crenças ali que são mais profundas e que dão sustentação, principalmente na infância e na adolescência. E o Jeffrey Young, que é o autor, né, criador aí desse referencial teórico, né, dessa terapia, ele, na verdade, criou uma terapia que ele chama de terapia integrativa, porque ela não é uma terapia, ela é uma terapia de cunho cognitivo-comportamental, porém ela é uma terapia que bebeu da psicanálise, da gestalterapia, da própria terapia cognitivo-comportamental para criar ali uma nova forma de compreensão do ser humano dentro da perspectiva cognitivista, né? Então ele diz que o ser humano ele passa por etapas evolutivas, né, que não são as etapas lá o processo as etapas de desenvolvimento psicossexual do Freud, mas pegando ali aquele gancho seria mais ou menos isso, né? Então o ser humano ele passa por etapas evolutivas que ele chama de domínios esquemáticos, e cada etapa dessa ele tem a potencialidade de esquematizar, né, alguns esquemas disfuncionais. Você fica tranquilo, Michael, que eu já pontuei aqui no chat que há uma semelhança dessa teoria de esquemas da Aaron Beck com a questão da teoria de fantasia do Freud, até porque o próprio Aaron Beck era psicanalista, né? Então, eu já coloquei que há uma semelhança. Isso mostra, né, que, de uma certa forma, todas as teorias se dialogam. Sim, eu gosto muito de falar isso, né? Porque as pessoas às vezes falam, né, mas a terapia é cognitivo-comportamental. Mas eu falo, gente, mas era cognitivista, porque o Aaron Beck era psicanalista. Exatamente. Então, o próprio Aaron Beck falou um tempo atrás, né, que ele era um psicanalista frustrado, né? Em uma entrevista ele falava, eu sou um psicanalista frustrado, porque eu trabalho com a terapia cognitiva, a formação dele foi em psicanálise. E depois que ele seguiu criando um próprio modelo. Mas então a terapia dos esquemas diz que a gente vai passar por essas etapas evolutivas e a gente vai esquematizar essas ideias que têm um teor emocional muito forte. O que o Jung ele diz que, por exemplo, na psicanálise faz com que o paciente demore talvez mais tempo reproduzindo aquele discurso. Então, vamos dizer assim, ele vai para a terapia e ele fica falando sempre as mesmas questões. O Jung diz que, na verdade, aquilo ali é consequência dos esquemas. Esses esquemas emocionais que doem, né? Para esse paciente, ele não consegue elaborar aquilo de forma consciente, porque se a gente está falando de esquema, a gente está falando de inconsciente, e a gente tende a perpetuar esses esquemas. Então, eu vou reproduzir aquele discurso, né, milhares de vezes até desensibilizar esse conteúdo na minha mente. Então, esse é bem um resumão para vocês entenderem. Então, de modo geral, nessa visão da terapia do esquema, ele diz basicamente que o paciente, para ele se desenvolver, e aí é bem entre aspas, porque não existe um padrão de perfeição, mas para ele se desenvolver com os seus esquemas de forma menos disfuncional, ou seja, aquela pessoa que talvez teria menos dificuldade de relacionamento, menos dificuldade de interação social, de respeito com o outro, e etc., ele teria que passar por essas etapas evolutivas, recebendo dos seus cuidadores, que podem ser qualquer pessoa, os pais ou qualquer cuidador, doses importantes e bem subjetivas de afeto, né? Então, quando eu não recebo afeto dos meus cuidadores de forma adequada, eu tenho a possibilidade, né, ou a potência ali, de desenvolver esses esquemas disfuncionais. Então, ele diz que a gente precisa se sentir aceito, né, e conectado com as pessoas que cuidam de nós, que a gente interage. Ele diz que a gente precisa, nesse processo de desenvolvimento, desenvolver a nossa autonomia, né, e a nossa noção de desempenho satisfatório, porque, do contrário, a gente acredita que a gente não é suficiente no nosso desenvolvimento de atividades escolares, profissionais, etc. Ele diz que a gente precisa introjetar nesse processo de desenvolvimento a noção de limites. Então, se eu não tenho essa noção bem desenvolvida, eu vou ter a potencialidade de ter esquemas disfuncionais que me ajudam a ser uma pessoa, talvez, com dificuldade em lidar com comportamentos, em me colocar no lugar do outro. Ele diz que eu preciso desenvolver uma noção de boa relação com o outro,
de respeito a esse outro, e eu preciso confiar em mim para não gerar uma certa inibição e supervigilância de quem eu sou. Então, eu resumi com outras palavras aqui as 5 etapas que ele diz que a gente precisa passar para desenvolver a nossa personalidade, e dentro dessas 5 etapas que seriam ali momentos cruciais do desenvolvimento da personalidade que esses esquemas surgem. São muitos esquemas, né? Ele começou a sua teoria criando 12 esquemas disfuncionais para trabalho. Tem até um livro muito importante, caso alguém tenha, tá aqui do lado, eu vou mostrar para vocês, caso alguém tenha interesse, foi um dos primeiros livros que ele criou, um livro de autoajuda, que era, literalmente essa era a proposta, né? Reinvente Sua Vida foi publicado agora em 2020, mas ele já tem aí muitos anos, né? Acho que era Reinvent Your Life, se eu não me engano, na versão em inglês. E ele trabalhava com essa perspectiva de 12 esquemas disfuncionais para a pessoa conhecer e trabalhar emocionalmente, cognitivamente, comportamentalmente essas questões. E agora ele já desenvolveu essa teoria, ampliou um pouco mais, já existem 18 esquemas, né, para se trabalhar nesse desenvolvimento da personalidade. Parece que ele já ampliou, mas ainda não divulgou cientificamente. Então isso também já se ampliou dentro dessa clínica. A própria teoria também agora já tem o olhar dos modos, que é um pouco mais complexo para trabalhar com personalidade mais arraigada, mas enfim. Isso foi mais para fazer um briefing para vocês a partir do meu olhar, né? E partindo para essa perspectiva do homem que é machista, que vive debaixo desse guarda-chuva das masculinidades, né? Pautado de um machismo, 2 esquemas especificamente ficam mais evidentes no homem machista, que é o esquema de desconexão, de privação emocional, e o esquema de grandiosidade e arrobo. Perceba que esse esquema de privação emocional, ele se desenvolve, vamos dizer assim, na etapa evolutiva de desconexão e rejeição. Então, normalmente, aquela primeira etapa de desenvolvimento da personalidade, que a criança, né, o menino, né, precisa se sentir ali aceito, pertencente àquele grupo. E lembra que eu falei, os pais dando doses generosas de afeto para aquela criança, para que ela não se sinta não amada, né? E a partir desse momento que ele não recebe essa quantidade suficiente, que é subjetiva, eu preciso receber afeto, atenção, carinho de uma forma, o Jairo vai precisar do jeito dele, o Eric do jeito dele. Então, a partir da minha subjetividade, da minha necessidade pessoal, o meu cuidador não conseguiu me dar essa quantidade, suprir essa necessidade emocional, e faz com que eu esquematize, nessa etapa da evolução da minha personalidade, esse esquema de privação emocional. Então, eu cresço inconscientemente com a percepção de que eu não serei amado, de que eu não serei aceito, de que as pessoas não irão me entender, de que as pessoas não irão me proteger. É bastante interessante porque na clínica, às vezes, a gente não consegue perceber muito isso, porque como o machismo ele estrutura naquela crença hierárquica de que o homem ele é superior, muitas das vezes para o homem aceitar que, de fato, por trás ali existe um sentimento de privação emocional, ou seja, de que ele pensa, de que ele sente, né? Porque a gente na terapia de esquema de parte da princípio do sentir, de que ele sente lá no fundo de que ninguém vai cuidar dele, de que ele está sozinho, de que ninguém o vai entendê-lo, de que não existe ninguém para protegê-lo, é muito mais complexo, né? Então, acaba sendo um trabalho de desconstrução e que demanda muito mais tempo. Por isso, inclusive, que a terapia do esquema também não é uma terapia de curto prazo, como uma terapia cognitiva comportamental costumeiramente é. O segundo esquema, então, né, que é o de grandiosidade e arrobo, ele vem justamente embasando um pouco essa ideia de hierarquia, né? Então, o homem, a partir desse esquema de grandiosidade e arrobo, que é desenvolvido ali na etapa de formação da sua personalidade, no domínio limites prejudicados, né? Então, ele não recebeu dos seus cuidadores essa noção de limites. A gente entende que conseguir transferir para essa criança a noção de limites também é afeto, né? Eu preciso dar afeto para essa criança para ela compreender, introjetar que na sociedade, na vida, ela não vai poder fazer tudo o que ela quer. Então, vai existir um limite, um limite do que ela pode fazer, um limite do que ela pode falar,
Isso também é necessário para a boa convivência e o bom desenvolvimento da sua personalidade. Quando essa criança não consegue introjetar essa ideia, né, a partir dos seus cuidadores, a partir dessa necessidade emocional, porque na terapia antigamente a gente entende que essa noção de limite é uma necessidade emocional que não é dada por esses cuidadores, ele então fica com essa sensação de grandiosidade e arrogo. E aí essa grandiosidade vem ao encontro dessa ideia de hierarquia entre os gêneros, de hierarquia com esse outro, né, dessa falta de limites, de respeito com a diferença, de respeito com o colega, né, menino, que não gosta de brincar das mesmas coisas, que às vezes é um pouco mais sensível, porque isso contribui nessa crença social para a perpetuação de tudo aquilo que a gente sabe que o machismo faz com as pessoas, né? Que é pontuar diferenças sempre pautando nessa visão de inferioridade. Então, por isso essa questão de grandiosidade, né? O arrogo vem da palavra arrogante, né? Vamos dizer assim, mas as pessoas, inclusive quando tem esse esquema, né? Os homens, eles não costumam perceber, porque como é inconsciente, a gente está trabalhando no limiar do conteúdos inconscientes, são comportamentos, são formas de ser e de sentir, né, que passa muito superficial, né? E aí é um trabalho muito minucioso de desconstrução, de empoderamento da própria história de vida, de análise do contexto da sociedade, das queixas que trazem esse paciente para a terapia, para ele aos poucos se dar conta de que aquele esquema está ativado. Ou, às vezes, para ele aceitar que exista nele a ativação desse esquema de grandiosidade e arrogo. Então, aí, pessoal, esses dois esquemas, tanto de privação emocional e de grandiosidade e arrogo, ou seja, inconscientemente, quanto homem machista, eu me sinto não amado, não aceito, não cuidado, e ao mesmo tempo me sinto superior, né? E eu estou falando disso inconscientemente, isso contribui para explicar muitas das vezes a falta de empatia, que é a característica do machismo, né? A gente vê hoje em dia, quando a gente, por exemplo, vê uma postagem em rede social e é uma postagem machista, e alguém vai lá e faz um comentário: poxa, isso não é legal, por isso, por isso, por isso. É muito difícil a pessoa machista ir lá e apagar, pedir desculpa, né? Essa falta de empatia, esse arrogo, né? Essa noção de grandiosidade. E aí, como eu falei, a privação emocional, se o outro não vai se importar com o que eu penso, faz com que toda essa problemática do machismo, de certa forma, continue sendo perpetuada. Então, pessoal, acho que a minha fala eu paro por aqui. A contribuição era, como eu disse, era trazer essa visão de fato do que poderíamos encontrar nessa mente machista, né, para compreender um pouco melhor o que acontece com esse homem, e não efetivamente o fenômeno do machismo, porque isso também ajuda a gente a pensar, né, nesse sujeito, como que essa estrutura social contribui para a formação desse sujeito, e a partir disso a gente pensar formas de intervir, né, nesse processo de desenvolvimento dessa personalidade. Embora a terapia do esquema ela trabalhe com essa noção de esquema disfuncional e de que ao longo do processo terapêutico que a gente vai fazer a dessensibilização desses esquemas disfuncionais, como eu venho também de uma leitura junguiana, eu trabalho muito a partir da perspectiva de desenvolvimento da personalidade. Então, a dessensibilização dos esquemas disfuncionais nada mais é do que o desenvolvimento dessa personalidade que vai ser construída ao longo do processo terapêutico. E é isso, Jair. Tá mudo aí seu microfone. Peguei aqui agora. Não tenho nem palavras para te agradecer, meu amigo. Eu que agradeço. Você traz uma fala da TCC, mas como eu te falei, as coisas estão todas interligadas, né? Então, assim, é como se eu estivesse ouvindo um psicanalista falando, só mudando os nomes de alguma coisa aqui, eu fui me identificando, né? Mas você pode falar um pouco também a sua tese de doutorado? Você tinha dito para mim que era alguma coisa dentro desse tema também, né? Era, mas eu acabei mudando. Mudou? Porque, na verdade, eu mudei. Como eu trabalho com violência psicológica e trabalho, né, eu entrei no doutorado para trabalhar com violência psicológica de mulheres empregadas domésticas.
Caramba, que legal, cara. E fala um pouco disso aí também, porque se a gente for pensar que a gente está dentro do processo de pandemia, né? Então, até porque a gente está no online. E a primeira pessoa a morrer no Brasil é a empregada doméstica, eu acho que tem muita coisa para se falar aí, né? Sim. Primeira pessoa a morrer no Brasil pelo Covid, inclusive Boaventura vai falar isso, né? O antropólogo português, sociólogo português Boaventura, ele vai dizer que o Covid-19 não é democrático, como todo mundo diz, que é democrático, que está todo mundo, como diz o presidente, vai todo mundo morrer e tal. E ele falou, não é isso, não. E nem é inimigo, para a gente enxergar isso de forma bélica, com discurso. Na verdade, é um grande educador que está mostrando que existem classes sociais que são muito mais prejudicadas que outras. E que essa falácia constitutiva, né, que somos todos iguais, é de fato uma falácia, porque tem alguns que são mais iguais, como vai dizer o George Orwell no livro Revolução dos Bichos, né? Tem alguns que são mais iguais. Poxa, fala um pouco disso aí também, cara. Joga aí pra gente, não esconde o jogo, não. Então, como eu falei, eu mudei, né, minha pesquisa por N fatores, vida acadêmica tem dessas coisas, né? Tem. E também pela minha prática profissional e por eu ser historiador, minha tese agora ela versa sobre a história da terapia do esquema no Brasil. Que legal, cara. E a terapia de esquema é nova, eu vou trabalhar com, né, a noção de história do tempo presente, eu trabalho com narrativas orais, então, inclusive lá no Instagram eu conto história de vida, porque eu parto dessa prática, né, de pesquisa. E aí eu mudei por isso. Mas como que era, qual era a proposta, né, do meu trabalho, que eu fiquei um ano desenvolvendo? Tá ali parado, né, porque o artigo tá pela metade. Isso vai virar um livro depois, hein? Não sei se livro, mas artigo certamente vai sair. Eu quero ser um dos primeiros a ler. E assim, é uma temática muito interessante para a gente pensar. Eu sou filho de empregada doméstica, né? E eu sou filho de empregada doméstica com motorista de ônibus. Então, duas classes ali aí que a gente sabe que não é desprivilegiadas, inclusive até com a vacinação. Os motoristas de ônibus estão aí, né, sendo contaminados. Eu sei porque eu também sou filho de motorista de ônibus, né? E nós tivemos que pedir pro meu pai para ele se afastar por causa da idade dele, 70 anos, não tem vacina, não tem nada. Sim. E eles estão aí. Estão esquecidos, né? Mas estão aí. Total. E quando eu ingressei para o doutorado, né, eu queria dar continuidade a essa minha pesquisa sobre violência psicológica. Como eu disse, eu atendo muitos casos de violência psicológica, de relacionamento abusivo, muitos homens que estão envolvidos nesse processo de violentar mulheres psicologicamente, de abusar, né, ter esse comportamento abusador. Então, trabalhar com a noção de violência psicológica, para mim, é extremamente necessário, inclusive discutir sobre isso. A gente discute muito sobre o viés da violência física, mas a violência psicológica ela fica ali meio que batendo, né, latente, destruindo pessoas e levando pessoas aí ao suicídio. A gente pouco discute sobre isso. Então, por conta da minha prática clínica, também da minha experiência dentro das empresas, de ter observado violências psicológicas a todo momento, é um tema que eu trabalho desde a época da graduação em psicologia. Quando eu fui para o doutorado, eu queria trabalhar essa perspectiva da violência psicológica e escolhi trabalhar com as empregadas domésticas por ser filho de uma empregada doméstica e por ter presenciado violência psicológica na minha própria mãe, né? Então, quando eu comecei a pesquisar, eu não encontrei nada propriamente dito na época sobre violência psicológica de empregadas domésticas. E o objetivo central do trabalho era provar que as mulheres sofrem violência psicológica. A partir dessa discussão, trazer essas histórias de vida de mulheres empregadas domésticas, e aí eu coloco aqui bem pontual, era mulheres empregadas domésticas, porque empregados domésticos são muitos, de inúmeras tarefas, mas eu queria falar das empregadas domésticas, aquelas que trabalham organizando casa, limpando e etc., que passou a ter seus direitos trabalhistas garantidos muito recentemente, agora em 2013, infelizmente, né, o nosso atual presidente, inclusive, foi contra. Então, por conta de toda essa problemática... Abafa o caso, né? Isso, não vou discutir muito sobre isso, mas... Né, tem que registrar, a gente tem que registrar que o Coisa foi contra. Isso. A visão dele na época de deputado de que isso não deveria ser garantido, não deveria ter regulamentação do trabalho doméstico. Então, a empregada doméstica, ela vem de um processo histórico, né? A gente também tem que falar a empregada doméstica, da mulher negra, a gente vai ter que falar de escravidão no Brasil. Isso vem nessa perpetuação
Inclusive, de comportamentos e violências. Inclusive, a gente pode falar dessa mulher, né, dessa empregada doméstica, enquanto uma espécie de capital simbólico da burguesia, da classe média, né? Daquele que tinha ali, não é, ainda é comum em alguns apartamentos, aquele quartinho onde se guarda o material de limpeza, a lata de lixo e a caminha da empregada doméstica. Como a gente tem no Brasil culturalmente o tal do elevador de serviço, sim, né? Sim. Para separar as pessoas, as classes. Então, a tese, na verdade, era para trazer essa discussão histórica, né? Não tem como desconstruir a história de mim, né? Trazer essa desconstrução da história, do papel da mulher no trabalho doméstico, do papel da mulher negra nesse trabalho doméstico, inclusive pós-abolição, dessa mulher que se insere no mercado de trabalho, e aí depois passa a ser a mulher tanto branca quanto negra, mas que continua vivenciando toda a violência psicológica que ocorre ali no ambiente de trabalho. E uma das violências, né, que eu acho que isso fica muito evidente, só o fato de a gente reconhecer de que o trabalho doméstico é uma profissão somente no ano de 2013 já é uma violência social que a gente faz com todas as profissionais da área do trabalho doméstico. Vale lembrar que o Michael é um amigo querido, a gente se conheceu no grupo de network, né, de psicologia aqui no Rio de Janeiro, e é um dos caras que mais debate comigo lá sobre a questão da importância da psicologia social, de se pensar as questões sociais dentro da clínica. Acho até que foi a coisa que mais aproximou a gente, Michael, foi exatamente esse valor que você dá, né, aos fenômenos sociais dentro da clínica. Sim. Porque você tem muito esse discurso de, não, política fora da clínica, religião fora da clínica, negritude fora da clínica. Como é que você pede para o cara entrar na clínica e deixar essas coisas fora? Não dá, né? Porque, como eu falei, são estruturas, né? A sociedade é uma estrutura e a clínica é um respingar dessa estrutura. Então, não tem como... eu, na minha clínica, já atendi empregadas domésticas que estavam passando por violência psicológica. Não tem como falar que essa estrutura não vai chegar. E que nem sabia nomear. E é importante dizer que a maioria nem sabe nomear isso como violência. Não sabe. Exatamente. A maioria nem sabe nomear isso como violência. Então, é importante um psicólogo que diga, né? Isso que você está passando é uma violência. É uma violência. E é aquela violência simbólica, né? Sim, sim. Está falando daquela violência, por exemplo, onde a empregada doméstica faz a comida, mas ela tem que separar ou ela só pode comer se sobrar. Né? Aquelas coisas bem... Né? E que não sai na capa do jornal, que não está na televisão. Onde o patrão compra ingredientes para cozinhar, para fazer comida, algum doce, e ele compra de marcas diferentes aquele que vai ser dos empregados domésticos. Então, são coisas sutis, né? E por isso que o meu trabalho iria trabalhar para trazer a contribuição das histórias de vida. Eu precisava ouvir mais histórias de vida para colher esses relatos, essas experiências dessa violência simbólica, para, a partir disso, construir uma narrativa que sustentasse a minha tese da violência psicológica. Mas, como o Jairo falou, de fato, não tem como a gente separar toda essa estrutura social da clínica. Isso chega para a gente o tempo inteiro e a gente precisa ter essa visão social para ser clínico, na minha concepção. Né? Maico, muito obrigado, tá? Pela sua fala, foi pertinente demais. Acabei descobrindo o Maico que eu não conhecia, né? Porque eu conheci sempre você como psicólogo cognitivo comportamental, mas eu não sabia que você tinha esse seu caminho pela psicologia junguiana, né? As 16 teorias de personalidade do Jung. Eu não sabia que você tinha essa trajetória também de historiador. Eu gosto muito do Jung também, né? Das leituras junguianas. Eu não sabia que você tinha. E eu até coloquei aqui o pessoal, eu estou citando aqui o livro Pioneiro Esquecido, né? Porque, assim, essa nossa trajetória, essa nossa jornada aqui não é uma coisa aleatória, né? Não é uma coisa assim, não tenho quem falar, deixa eu chamar esse daqui. Não, não foi assim. Todos os temas foram pensados, estão sendo dialogados, discutidos, né? O Michael está comigo também na confecção do livro Masculinidade, né? Seja Homem, a reconstrução de uma masculinidade em crise. E quando eu pensei o livro, eu pensei também dentro do livro um capítulo que trouxesse as questões do trabalho, que trouxesse as questões das corporações, né? Esse viés masculinizante, machista, que ainda determina algumas marcas sociais. E aí, quando eu pensei tudo isso, né, eu fiz o convite direto ao Maico, liguei para ele, falei, Maico, é isso, isso, isso. Cara, eu gostaria que você estivesse comigo nesse projeto, e o Maico, na hora, falou, pô, pode contar comigo, Jair. Estou dentro dessa parada aí. E eu fiquei muito surpreso, muito grato, até por conta das nossas abordagens tão diferentes. Mas aí eu estou colocando aqui, Maico,
que a partir do momento que eu li esse livro da Ana Lúcia, né, que ela fala sobre o pioneiro esquecido, Freud e as ciências cognitivas, ela vai traçar um paralelo daquilo que Aaron Beck, quanto psicanalista, vai trabalhar na questão da TCC, né, a partir de coisas muito próximas, como o Aaron Beck vai falar da questão dos esquemas, e isso tem um relativo nas fantasias freudianas, né, enquanto as fantasias representantes de uma forma de leitura subjetiva, tal, eu coloquei até aqui no chat, né, os conceitos de esquema de Aaron Beck é o que Freud denomina de realidade psíquica, né, que tem suas bases na infância, nas fantasias filogenéticas. Vai lembrar que Freud fala de duas realidades, a realidade externa e a realidade psíquica, né? Então, a teoria de Aaron Beck, né, ele não faz referência à noção de fantasia, mas considera o papel das impressões e das interpretações subjetivas dos eventos, especialmente aqueles vividos na infância. E assim ele acaba desenvolvendo a teoria, né, de que os esquemas se organizam processos cognitivos, afetivos e comportamentais, né, o que é muito próximo daquilo que Freud também está falando. Então, para quem quiser se aprofundar mais na leitura, está aqui esse livro. Eu falei que eu ia citar a questão da pergunta da Cláudia se pode as mulheres machistas, né? É na página 112 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, a autora Clarice Píncola, que é uma psicóloga junguiana, ela vai dizer assim, ó, boa parte da literatura sobre o tema do poder das mulheres afirma que os homens têm medo desse poder. E ela diz assim, ó, eu tenho vontade de protestar pelo amor de Deus. São tantas as mulheres que têm, elas mesmas, medo do poder das mulheres. É que as antigas qualidades e forças femininas são imensas e causam espanto. Tanto os homens quanto as mulheres, é compreensível que, no primeiro momento, lance um olhar ansioso e deu fora. Tudo que se vê delas são patas que voam e rabos assustados. E ela conclui aqui na página 89, não importa de que forma a cultura, a personalidade, a psique, outra força qualquer exija que a mulher se vista ou se comporte. Não importa como eles todos possam desejar manter as mulheres vigiadas por suas damas de companhia, cochilando por perto. Não importa que tipo de pressão tente reprimir a expressão da alma da mulher. Nada disso pode alterar o fato de que uma mulher é o que é. E que sua essência é determinada pelo inconsciente selvagem, e que isso é muito bom. E não é à toa que a Clarice começa o livro dela dizendo que a sombra por trás de todas as mulheres tem 4 patas. Então é importante a gente frisar isso aqui, que é para a gente não repetir, né, alguns estereótipos, né? Até porque o tema da palestra é exatamente a questão do machismo da corporação e na repetição desses padrões, desses estereótipos. Ontem foi muito falado sobre a mulher que se masculiniza para poder estar dentro de um espaço de corporativismo, para poder estar dentro de um espaço de política, né? E a proposta do Michael é exatamente o contrário disso. Nem o homem precisa se masculinizar para estar nesse ambiente, né? E eu gostei muito quando você traz o Pierre Bourdieu, porque o Pierre Bourdieu, por isso que eu até coloquei o livro aí, eu sabia que tanto a sua leitura quanto a da Fernanda era no Pierre Bourdieu, que ele vai dizer que, inclusive, os dominantes são dominados pela dominação, que parece uma redundância, mas não é. E ele vai citar o Karl Marx, né, para poder afirmar isso. Uma espécie de um masculino único, onde ou você é o cara que dá o tapa na mesa e xinga 2 palavrões, ou você não é o homem que vai ser ouvido. E eu achei muito bacana quando você fala, né, dessas empresas que nem sequer a sala da chefia possui, mas possui ali uma sala de reunião, onde você tem ali uma horizontalidade das relações e não uma verticalidade, não em uma hierarquia. E é interessante você observar, e aí eu vou citar, né? Você tem um governo hoje, o COISO, que impõe exatamente a hierarquia, que impõe exatamente essa coisa do falo, desse pênis o tempo todo que está em pé, que está rígido, que está ereto e que não pode cair em nenhum momento, né? A hierarquia é isso, um pênis ereto, que não pode perder o seu lugar de mando, o seu lugar de poder. Daí a importância que se dá muitas hierarquias, né? Rígidas, militarizadas. E aí eu me lembro do poeta Manuel de Barros, que ele diz que quem faz sentido é soldado. Então a gente não está aqui para fazer sentido nenhum. A gente está aqui para implicar nessas questões, para propor, a partir dessas falas da Fernanda, do Michael, reflexões
Porque só a partir daquilo que a gente reflete na gente, só a partir da autocrítica, é que, de fato, a gente propõe alguma mudança. Hoje eu peguei um chavão numa rede social que mandaram para mim, dizendo assim, cuidado, o homem nunca tem que cair, e que não sei o quê. E aí eu já falo o contrário. Eu falei assim, tem que cair sim, tem que cair. O primeiro tombo é aquele que é cair em si mesmo. A gente precisa cair, a gente precisa aprender a cair, só que cair em si. Né? E, Maico, muito obrigado para você, muito obrigado pela Fernanda, pelas suas falas. Você é aquele que eu falei, né, lá no início, você é aquele amigo que eu quero levar para a vida, irmão. Na hora que você precisar de mim, estou aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, abre aí o microfone, pode perguntar para o Maico. Aproveita, hein, gente? Um terapeuta cognitivo comportamental, numa jornada psicanalítica, vocês só vão ver aqui. Essa loucura você não vai ver em lugar nenhum, tá bom? Aproveite. Maico, se você quiser fazer uma conclusão, tal, fica à vontade, meu amigo. Realmente eu tenho a agradecer. Eu acho que, como você falou, né, a minha própria psicóloga aqui né, psicanalista, ela fala, olha, você é muito psicanalista. Eu falo, não tem problema não. Não tem problema, não me preocupo muito com essa junção de abordagem. A gente trabalha com o mesmo sujeito, né? Então, embora a gente, às vezes, leia livros, a gente traz o conceito de forma diferente, a gente vai trabalhar com o mesmo conteúdo, né, com as mesmas pessoas, que são atravessadas pelas mesmas experiências estruturais da sociedade. Então, isso não é tão... Para mim, não é tão relevante, né? Pelo contrário, como eu gosto do discurso da terapia do esquema, a terapia do esquema não é uma abordagem integrativa, né? Então, ela não exclui, ela inclui, né? E eu acho que o ganho que a gente tem é justamente esse. E realmente agradecer todo mundo aqui que está aqui me ouvindo. Acho que é um privilégio poder estar aqui com vocês, discutindo, refletindo. E é isso, pessoal. E agradecer ao Jairo também pelo convite. Pessoal, muito obrigado por cada um de vocês que estão aqui comigo, tá? Maico, Fernanda, mais uma vez, quero deixar aqui minha gratidão. Nós estaremos novamente na segunda mesa do dia, tá? Às 13h30. Hoje nós estaremos com a Gilvânia, que é uma psicanalista de Fortaleza, onde estará falando nessa mesa interlocuções impossíveis nas relações. Nossa, esse tema, achei ele fantástico. Todo erotismo é sagrado, a emancipação feminina e sexualidade. Eu espero vocês às 13h30, tá bom? Eu me lembrei de uma fala que diz assim, ó, se a sua única ferramenta for um martelo, você vai tratar tudo como se fosse um prego. Então, dá a importância da gente expandir os diálogos, expandir as ferramentas. Eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Todos vocês que estão fazendo isso acontecer, e aguardo vocês às 13h30 na nossa penúltima mesa dessa nossa jornada, que já está me deixando com saudades. Obrigado a cada um de vocês. Um beijo no coração de todos.